Olá, muito bom dia. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e você vai ver a partir de agora. Mercado do boi gordo tem trabalhado com pressão de baixa menor frente à observada nas últimas semanas. Cenário pouco animador no mercado do boi gordo devido às desvalorizações e também às incertezas. Maioria dos municípios de Goiás terá hoje dia de muito sol. Entregas de adubos no Brasil somaram mais de 1.300.000 toneladas. Vai começar daqui a pouco mais uma edição da Feira Agro Centro-Oeste. Carne bovina é quem mais sofreu com a Operação Carne Fraca da Polícia Federal. O agronegócio está começando. O mercado do boi gordo tem trabalhado com pressão de baixa menor frente à observada nas últimas semanas. O cenário de testes de valores menores ainda existe, mas a dificuldade de compras da JBS acaba gerando preços acima da referência ofertados pela empresa, com o intuito de atrair o pecuarista. A unidade de Ponta Porã, lá no Mato Grosso do Sul, por exemplo, entrou em férias coletivas e existe possibilidade de que isso ocorra em outros frigoríficos em decorrência da dificuldade de compra e venda observadas desde o início do mês de maio. A possível isenção temporária do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que está em avaliação lá no Mato Grosso, tende a ser positiva para o produtor de regiões beneficiadas, pois aumenta a competitividade na venda para outros estados. Para os produtores com gado mais caro, no entanto, a redução do imposto torna a boiada de fora mais atrativa, com provável redução do diferencial de base. O cenário pouco animador no mercado do boi gordo devido às desvalorizações e também às incertezas em relação ao futuro dos preços afasta compradores do mercado de reposição. Diante desse cenário de baixa demanda no mercado de reposição, poucos negócios estão ocorrendo. Nem mesmo o incremento na oferta de bezerros, que é muito comum nesta época do ano, devido ao período de desmama, aquece o mercado. E na média de todas as categorias de machos e fêmeas anelorados pesquisados, as referências recuaram 0,2% frente à semana anterior. E desde o início do ano, a queda foi de 4,9% em São Paulo. O bezerro desmamado com 6 arrobas registra o maior recuo do ano dentre todas as praças pesquisadas, de quase 12% desde o início de janeiro. E mesmo com este cenário de queda na reposição, as quedas nas cotações do boi gordo vêm piorando a relação de troca e diminuindo o poder de compra do recriador. Atualmente em São Paulo, são necessárias 7,7 arrobas de boi gordo para a compra de um bezerro de desmama com 6 arrobas. Ano passado eram necessárias 8 arrobas, ou seja, uma melhora de 3,6%. Porém, até o fechamento do mês de maio, esta relação era de quase 11% melhor frente ao mesmo período do ano passado. Esta queda no poder de compra é explicada pela desvalorização de 5% no preço do boi gordo em São Paulo. E agora vamos ver como é que anda o tempo para hoje no estado de Goiás. Nós teremos hoje, para Mineiros e Rio Verde, possibilidade de pancadas de chuva, chuva de curta duração e pode ser acompanhada de trovoadas a qualquer hora do dia. Para o restante dos municípios, nós teremos tempo parcialmente nublado, sol entre poucas nuvens. Vamos conferir agora a temperatura para os principais municípios produtores do estado de Goiás. São Miguel do Araguaia, 31 a máxima e 20 a mínima. Minasul, 30 a máxima e 21 a mínima. Posse, 33 a máxima e 23 a mínima. Aruanã, 31 a máxima e 18 a mínima. Cabeceiras, 28 a máxima e 20 a mínima. Itaberaí, 29 a máxima e 18 a mínima. Cristalina, 25 a máxima e 19 a mínima. Mineiros, 24 a máxima e 12 graus a temperatura mínima. E Rio Verde, 25 graus a máxima e 14 graus a temperatura mínima.
E depois do intervalo você vai ver que as entregas de adubos no Brasil somaram mais de 1.300.000 toneladas. E vai começar daqui a pouco mais uma edição da Feira Agro Centro-Oeste. Carne bovina é a que mais sofreu com a Operação Carne Fraca da Polícia Federal. Nós voltamos já. Segundo a ANDA, que é a Associação Nacional para a Difusão de Adubos, agora no mês de abril, as entregas de adubos somaram 1.300.000 toneladas e esse volume caiu 21,8% em relação ao adubo entregue no mês de março deste ano. Já em relação a abril do ano passado, o recuo foi de 16%. E com exceção do mês de janeiro, em todos os meses deste ano, o volume de fertilizantes entregue ao consumidor final foi menor do que no mesmo mês do ano passado. No acumulado de janeiro a abril, foram entregues quase 8 milhões de toneladas de fertilizantes no país, 0,6% menor do que em igual período do ano passado. Em curto e médio prazos, a expectativa é de que o aumento da demanda interna com as compras para o plantio da safra de verão 2017-2018 ocorra agora mais rapidamente. Historicamente, as vendas, entregas, aumentaram a partir do mês de maio, chegando aos maiores volumes no mês de setembro e outubro. E esta maior movimentação, somada à alta de preços de alguns produtos no mercado internacional e ao dólar em um patamar maior frente ao real, são fatores de alta nas cotações dos adubos no mercado brasileiro no curto e médio prazos. E segundo o levantamento da Scott Consultoria, os fertilizantes nitrogenados subiram em média 2% no mês de maio, na comparação com abril deste ano. Já para os adubos potássicos e fosfatados, as altas foram de 0,1% para os potássicos e 0,3% para os fosfatados, isso no mesmo período. Bom, eu vou conversar agora com Gabriel Medina. O Gabriel, ele é professor lá na Universidade Federal de Goiás, é coordenador da Agro Centro-Oeste e também coordenador da área de doutorado da Universidade Federal. E é ele quem está por trás aí de uma feira que vai começar daqui a pouquinho, que é a Agro Centro-Oeste. Gabriel Medina, bom dia, tudo bem? Toninho, bom dia. Prazer tê-lo aqui novamente. E daqui a pouco o bicho vai pegar, né? Daqui a uma hora. Daqui a uma hora a gente abre a 15ª edição da Agro Centro-Oeste Familiar, esse que já é o maior evento da agricultura familiar do Centro-Oeste brasileiro. E o evento começa com o dia de campo, daqui a uma hora na Escola de Agronomia. É mesmo? O que o pessoal vai poder ver lá? Muita tecnologia. O tema do evento desse ano é tecnologia. Então a gente montou 6 rotas de dia de campo, todas ligadas à tecnologia para ajudar o produtor a melhorar seu sistema produtivo. A gente vai ter uma rota só sobre irrigação, todos os sistemas de irrigação serão mostrados. A gente vai ter uma rota que eu visitei ontem sobre horticultura, que está lindíssima. A professora responsável montou uma linda rota sobre horticultura, tem tudo lá, das culturas, as máquinas utilizadas pelo produtor rural. Uma rota sobre agroecologia, que é um tema muito forte, está relacionado à agricultura familiar, tem muita demanda dos produtores sobre isso. São 6 rotas, vou falando aqui. Tem mais uma rota sobre criação de animais, os principais sistemas de criação de animais serão apresentados lá. Isso é tudo daqui a pouquinho? Tudo começando em paralelo daqui a uma hora na Escola de Agronomia. Mas, por exemplo, se eu for lá na sexta-feira, eu vou ter condição de ver isso aí? A gente vai repetir, vai fazer hoje, repete amanhã na quinta e faz novamente na sexta-feira. E qual é o horário dessa rota? Nas manhãs de todos esses dias, exatamente. Agora, quem for visitar essa feira, vai pagar alguma coisa? Como é que é? Não, a feira é gratuita, uma feira gratuita. E pode comprar ainda, né? Voltada para o produtor familiar, exatamente em que o produtor ele vem para o evento para conhecer tecnologias, mas ele vem também como protagonista do evento, né? Ele vem também para se apresentar, para trazer seus produtos para o público urbano, né? Então, quem quiser visitar a feira, para além da parte tecnológica, quiser visitar a feira mais para a parte, digamos, cultural, para provar uma comida que está com saudade, uma comida da roça. Comida da roça. É o lugar. Para curtir um pouco da música, das expressões culturais do Estado, a gente vai ter tudo isso lá resumido na Agro Centro-Oeste. E abre que horas e fecha que horas? A feira abre todos os dias às 8 horas e ela vai até às 18, 19 horas. De hoje, quarta-feira, até no sábado pela manhã.
Até no sábado pela manhã? Até no sábado pela manhã. Você que está nos acompanhando, que é aí do interior, se quiser dar uma chegadinha aqui na Universidade Federal, é ali no centro de eventos da Universidade Federal, muito fácil de localizar, você vai ver coisas ali que eu acho que poderá ajudar no seu dia a dia aí na sua propriedade, correto? Gabriel Medina, sucesso no seu evento, no evento aí que vocês, que a universidade está fazendo. Parabéns, sucesso mais uma vez. E se der jeito, nós vamos dar uma chegadinha lá. Eu sei que vai ter muita coisa boa. Tá ótimo. Muito obrigado pela parceria. É isso aí. Nós estamos aqui à disposição. Okay? Tá ótimo. Obrigado. E depois do intervalo, você vai ver que as entregas de adubos no Brasil somaram mais de 1 milhão de toneladas. O Ederson Viana vai comentar sobre custos de produção no agronegócio. Nós voltamos já. A Associação Brasileira de Proteína Animal, ABPA, divulgou que já vão para 2 meses de queda nas exportações brasileiras de proteína animal. E este fator, sem dúvidas, é efeito da Operação Carne Fraca, já que o país vinha em um crescimento constante e a partir do momento em que a operação foi deflagrada, com a generalização de uma informação equivocada, o estrago foi feito tanto no mercado interno quanto no externo. São 160 mercados abertos para o Brasil e 74 deles fecharam temporariamente e 6 continuam fechados no momento. A Associação Brasileira de Proteína Animal aponta que recupera-se lentamente esses mercados, mas o consumidor fica desconfiado e os custos aumentam, à medida em que os produtos são duplamente fiscalizados. Agora, o Brasil está na fase quase final de superação. Entretanto, a confiança, o amor pelo produto brasileiro leva ainda mais tempo. No mês de maio deve haver uma recomposição, o que pode se manter para os próximos meses. Mas o país vinha acostumado com um crescimento constante, sem recuo. Havia uma demanda aquecida por parte dos países que eram importadores de carne suína, como Estados Unidos e a Rússia, por exemplo. Já para o mercado de aves, que é mais pulverizado, houve maior desconfiança. Contudo, a carne que mais sofreu foi a carne bovina. E agora eu vou conversar com o Ederson Viana, mestre em administração de empresas, administrador e contador, especialista em auditoria, planejamento, projeto, contabilidade gerencial e controle financeiro. E também é consultor corporativo e sócio fundador do grupo Destra. O Ederson Viana, bom dia. Bom dia, Antônio. Bom dia aos nossos telespectadores. Está tudo bom? Vai, graças a Deus, tudo ótimo, Antônio. O Ederson, um dos grandes calos de basicamente todas as empresas é a tal da contabilidade, né? É fechar a conta e passar a régua, né? Exatamente. E no agronegócio não é diferente, né? Não, Antônio, no agronegócio não é diferente. Principalmente nesse momento em que nós estamos vivendo, de recessão, em que a margem de lucro dos produtos no agronegócio também está baixa, nós precisamos pensar em quê? Na gestão de custos. É verdade. E tem uma área dentro da contabilidade que ela é específica para isso, Antônio, que é a contabilidade de custos, que justamente faz com que o empresário tenha condições de avaliar qual que está sendo a estrutura de custo do agronegócio e qual que é a margem de lucro que eu preciso ter no produto A ou X para que o empresário, de fato, ele possa ter um bom resultado dentro da atividade do agronegócio. O Ederson, quais são as funções da contabilidade de custos e o tipo de custos de produção? Ótima pergunta, Antônio. A contabilidade de custos, ela tem uma função extremamente importante para o agronegócio ou para qualquer atividade. A função principal é auxiliar o controle do empresário, auxiliar o controle daquele que precisa tomar a decisão. Então, ou seja, ele tem a função de controle e ele tem a função principalmente de ajudar no processo de tomada de decisão. Os tipos de custos que nós temos hoje dentro da produção do agronegócio, como em qualquer outro negócio, nós temos 3 tipos de custos. Nós temos aqueles custos que são fixos. O custo fixo é aquele que independe da quantidade produzida. Nós temos os custos variáveis, que vai mudar de acordo com o volume de produção. E nós temos os custos mistos, que é aquele custo que ele pode ter característica tanto fixa, também como tem características variáveis. Agora, de maneira geral,
o produtor não segue isso aí à risca não, né, Ederson? Na verdade, Antônio, nós temos aquele péssimo hábito que é a questão do achômetro, né? Ou seja, do feeling. Ele acha que está sabendo qual que é a estrutura de custo dele, ele acredita que está tendo lucro, porém ele não consegue de fato ter essa informação de forma precisa, consistente e confiável. A gestão de custos, ela vem justamente trabalhar isso. Ou seja, eu não vou ficar mais no achômetro, eu vou pegar a minha estrutura, eu vou entender quais são os meus custos fixos, quais são os meus custos variáveis, qual que é o ponto de equilíbrio que eu tenho para a minha atividade e qual que é a margem de lucratividade por produto que eu estou tendo dentro da minha atividade rural. Esse ponto de equilíbrio que você tocou é um ponto crucial. Outro dia eu conversava com um pecuarista que faz confinamento. Ele confina entre 800 e 1.000 bois por ano. E eu perguntava a ele o seguinte, e agora, como é que você vai fazer? Qual que é o seu ponto de equilíbrio agora? Ele falou, Antônio, eu não sei quanto é que vai estar a arroba. Quer dizer, e como é que vai confinar? Se não tem nenhuma noção de quanto vai custar isso aí no final do processo. Exatamente, porque se ele hoje está confinando 800 cabeças, significa que ele já tem um custo que é fixo. Esse custo fixo, ele vai depender para 800 como para 1.600 cabeças. Não importa. Então, ou seja, eu preciso entender a estrutura de custo para que eu possa, de fato, projetar qual que vai ser a lucratividade. É verdade. Ederson, vamos para o intervalo e depois você vai ver como é que a gente faz o cálculo da margem de contribuição e também do ponto de equilíbrio. É um minuto só. Eu estou de volta conversando com o Ederson Viana e agora nós vamos falar sobre cálculo da margem de contribuição. O Ederson Viana, eu gostaria que você desse um exemplo desse cálculo da margem de contribuição. Como é que funciona isso aí? A margem de contribuição, Antônio, na verdade é importante nós conhecermos ela justamente para saber o que cada produto dentro da minha atividade rural ele está trazendo para mim de contribuição para o resultado da organização. Então, quando nós falamos de margem de contribuição, o cálculo ele é o seguinte, eu preciso conhecer a receita líquida é menos os impostos incidentes sobre a venda. Então, estou dando um exemplo para vocês aí de uma receita líquida de R$ 141.277,50. Eu tive os custos e as despesas variáveis no total de R$ 114.720. Quando eu pego a minha receita líquida, que eu deduzo os meus custos e as minhas despesas variáveis, eu tenho aquilo que nós chamamos de margem de contribuição. Então, significa que a minha margem de contribuição em números reais foi de R$ 26.557,50. Eu produzi 6.300 sacas. Se eu pegar 26.557,50, dividir por 6.300 sacas, que foi a minha produção, eu vou ter uma margem de contribuição de R$ 4,22 por saca. Quer dizer, é aquilo que vai sobrar. Ainda não é aquilo que vai sobrar, Antônio. Essa margem de contribuição, eu ainda preciso tirar as minhas despesas que são variáveis. Pois é, então chegou no ponto que eu queria tocar. É aí que mora o perigo. Onde o sujeito fala assim, não, eu tive um lucro de tanto. Essa questão de lucratividade há uma confusão muito grande, Antônio, porque às vezes você acha que tem lucro, porém você não contabiliza e você não apura de forma correta todos os seus custos fixos e variáveis. E é aí que entra o ponto de equilíbrio. Exatamente. O que é o ponto de equilíbrio? É no momento em que eu não tive nem lucro e eu não tive nem prejuízo. Vamos pegar um exemplo, por exemplo, de ponto de equilíbrio. Eu tenho aqui os meus custos e as minhas despesas fixos de R$ 3.919. A margem de contribuição que nós havíamos encontrado anteriormente não foi de 4,22 centavos por saca? Então, se eu pego o meu custos e as minhas despesas menos o meu ponto de equilíbrio, menos a minha margem de contribuição de 4,23, eu vou ter um ponto de equilíbrio financeiro de R$ 929,67 por saca. O custo variável unitário ele foi de 18,21. Quando eu pego o total do meu custo variável total, multiplicando pelo meu número de sacas, eu tive R$ 16.928,84. Mais as despesas, os custos e despesas fixos, que foi R$ 3.919,
2019, significa que o meu ponto equilíbrio financeiro nessa operação vai ser de R$ 20.847,84. Isso, Antônio, para mim não ter lucro e não ter prejuízo. Minimamente eu tenho que faturar esse valor. O que eu conseguir acima disso é o momento em que a empresa começa a ter lucro. Então, ou seja, o ponto de equilíbrio é importante conhecer para saber o seguinte: para que a minha operação se pague, eu preciso pelo menos estar no ponto de equilíbrio. Obviamente que nenhuma organização com fins lucrativos, ela tem interesse apenas em ponto de equilíbrio. Ela precisa ter lucratividade. Então, ou seja, a partir do meu ponto de equilíbrio, eu projeto então a minha margem de lucratividade. É o ponto de equilíbrio mais alguma coisa. Mais alguma coisa. Tá certo. Que não é fácil de fazer isso aí não, hein? Não é fácil, Antônio, mas é uma tarefa que é extremamente importante para a gestão dos negócios. Evita que você quebre. Exato. O Ederson Viana, mais uma vez, obrigado pela sua participação e até o próximo. Obrigado eu, Antônio, um grande abraço aos nossos telespectadores e até o próximo programa. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte mensagem: o trabalho espanta 3 males: o vício, a pobreza e o tédio. Um grande abraço, um bom dia e até o próximo programa. TV Serra Dourada Goiânia, de 8 a 11 de junho, Arraiá de São Expedito, na Paróquia dos Sagrados Estigmas e Santo Expedito, no Jardim América. A seguir, Primeiro Impacto Sequência.